porque eu queria falar do bom perfume de Cristo, das pessoas que nasceram, que foram preparadas para exalar o bom perfume para Cristo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Irmão, que palavra é essa? Quem pode suportar isso? Ou quem pode viver dessa forma, sendo um exemplo para os outros? Como é difícil ser isso. É isso que Paulo está tentando dizer para a gente. Tem uma tradução que ela diz assim, quer ver? Para com os que estão procedendo cheiro terrível de morte, mas os que estão sendo salvos, o bom perfume. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Quem está à altura de uma tarefa como essa, de ser um perfume? Um perfume, imagina. E o perfume você nota sem tocar, está no ar. Quando chega alguém que usa um perfume só, você deve saber, fulano está por aí, ou fulano está por aí. Por quê? Porque o perfume é aquele perfume. Amém, irmãos? Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver no versículo 12, por exemplo, Paulo dizendo que cheguei a Troade para pregar o evangelho e uma porta me foi aberta. É tão interessante que você vai ver que quando a Bíblia fala de profetas, ela fala de janela, e quando ela fala de apóstolos, ela fala de porta, né? Você vai ver Daniel abrindo uma janela, você vai ver o rei Jeoás quando procurou Eliseu, Eliseu disse: abra a janela e lança as flechas. Porque profetas têm a ver com janelas, com visão sobre aquilo que está por vir. E apóstolos têm a ver com portas, ou seja, a execução daquilo que foi visto. Então você vai ver muitas vezes Paulo dizendo: foi-me aberta uma porta, foi-me aberta uma porta. E no ministério profético tem mais a ver com janela. Irmão, se o Senhor está dizendo que nós somos a fragrância desse perfume, irmãos, que responsabilidade nós temos na nossa geração. Alguém me disse há um tempo atrás, numa conversa de mesa: pastor Luiz, hoje está muito difícil ser honesto. Eu disse: como assim? Não, cara, que dias difíceis para você ser honesto, leal, fiel. Por quê? Porque os dias são muito maus. Eu digo: irmão, esse é o melhor tempo para você ser honesto, porque tem pouca concorrência. É ou não é? Coisa boa é trabalhar com pouca concorrência. Quando tem muita concorrência, você tem que se esforçar muito. É ou não é? Mas quando tem pouca concorrência, é só você fazer a coisa certa com a intenção correta. Porque não basta só fazer o certo. Eu tenho que fazer o certo com a intenção correta. E nem todo certo é exato. Às vezes eu estou fazendo certo e acho que estou fazendo exato. Não, eu posso estar fazendo certo e não ser exato. A exatidão está em Cristo. Amém? Pastor, o que é pecado? Pecado é tudo que é bom que não tem Cristo. Pecado é coisas boas que não tem Cristo. Não é coisas ruins, são coisas boas também, mas elas não têm Cristo. Elas não edificam o nome de Cristo. Então, quando Deus ele fez o homem à sua imagem, ele disse para o homem uma coisa: não faça para ti imagem.
Ou seja, você é a minha imagem, mas você não pode fazer para ti imagem. Porque se criares imagem, as imagens tirarão você da minha imagem. Então, irmãos, nós estamos entrando num tempo que nós vamos precisar aprofundar um pouco mais a nossa busca. Agora, você não busca a santidade sem pureza. A santidade ela precisa estar afirmada na pureza, porque se a santidade que nós conquistamos é só fruto do nosso esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. E eu tenho que cuidar, porque se eu busco melhorar minha conduta, mudar as minhas ações, eu tenho que estar firmado, no mínimo, na pureza de coração. Por isso que a Bíblia diz, sede o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ou seja, o sim da sua boca tem que ser o sim do seu coração. Você pode estar falando uma coisa aqui, mas aqui dentro você está dizendo outra. Você fala uma coisa aqui para se proteger, para proteger a sua reputação, mas aqui dentro você vive outra. Então, irmãos, eu não acho que a igreja está morta. Você acha que a igreja está morta? Eu acho que ela está como a filha de Jairo. Ela está esperando Jesus chegar. Não é? Ela está esperando Jesus chegar para tudo que é emotivo, porque tinha um monte de gente chorando na porta da casa de Jairo, as carpideiras que eram pagas para chorar. Você acha que é pouco cobrar para pregar? Tinha gente que era pago para chorar, irmão. Está tudo certo. Jesus parou com toda aquela emoção, porque Jesus está levantando uma geração. Vocês já me viram pregar sobre isso, eu não vou pregar sobre isso. Mas quando Jesus está indo em Marcos capítulo 5, na casa de Jairo, ele foi procurado por Jairo, o chefe da sinagoga. E para Jairo foi terrível, porque Jairo era chefe da sinagoga, ele estava quebrando todos os paradigmas da religiosidade que ele vivia para levar Jesus na casa dele. E no caminho ele encontra uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que já tinha gastado tudo que tinha, estava sangrando nas ruas. E é incrível porque a menina tinha 12 anos. E a mulher tinha 12 anos, uma enfermidade. E aí eu aprendo o que aqui? Que tem uma geração que Jesus está curando e tem uma geração que Jesus está levantando. 12 fala de governo. Tem um governo que ele está curando, que está sangrando nas ruas, que já padeceu na mão de muitos. Um governo que já padeceu na mão de muitos. Uma igreja que já sofreu, ela está sangrando. Ela está sangrando justamente aonde? No órgão genital, no lugar de gerar. É uma igreja que não gera mais, por isso que ela tem que estar inventando moda. Ela tem que dar lenço ungido para alguém, água ungida para alguém. Ela tem que estar criando subterfúgio, porque ela não está gerando mais filho. E Jesus passou, agora essa igreja, Jesus não vai a ela. É ela que tem que ir a Jesus. Porque ela já conhece a verdade. Ela já foi estabelecida num princípio de verdade. Talvez essa igreja seja a nossa geração, dos cinquentões, dos sessentões, dos quarentões. É a geração que Jesus não vai até você, você que tem que ir até ele. Você tem que se levantar e dizer, eu vou tocar ele, eu vou ser curada. E é interessante que ela tocou justamente aonde? Na orla do seu manto. Quem já viu um talite de judeu? O talite, ele tem aquele cordãozinho azul e branco, enroladinho. Sabe o que é que Deus mandou? Moisés fazer o manto do sacerdote e botar o cordão azul para dizer o quê? Deus mandou para dizer o quê? Porque todas as vezes que olhar para o cordão, lembrareis da minha palavra, dos meus mandamentos e dos meus estatutos. Está onde isso? Números capítulo 15, versículo, está na Bíblia. 37, 38, está por ali. Então quando aquela mulher tocou em Jesus, ela tocou aonde? Ela tocou na orla do seu manto, ela tocou naquele cordão. Por isso que Jesus parou e Jesus disse o quê? Falar aos filhos de Israel que dizer-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Pronto, fechou. Era ali mesmo? Quando eu falar o versículo errado, vocês não põem, tá? Combinado? Para eles pensar que eu sei tudo. Beleza.
Então ela tocou na orla do manto. Por isso que Jesus parou e disse: alguém me tocou. Por quê? Por que alguém me tocou? Porque ele sabia que alguém puxou aquele cordão. Então era uma igreja que estava sangrando, não estava gerando, mas queria voltar para a palavra. Era uma igreja que quer voltar para a palavra. Ainda dá tempo. Cutuca alguém que está perto de você, principalmente se você perceber que tem mais de 40, e diga assim: está na hora de voltar para a palavra. Para de sangrar nas ruas. Você tem que gerar. E ela tocou e Jesus disse: alguém me tocou, e por isso ele parou. Alguém disse: mas está todo mundo te tocando. Ele disse: não, esse toque é diferente. É de alguém que quer voltar. Eu sei que é alguém que quer voltar, é alguém que quer fazer de novo. E ela falou. Agora imagina a cara de Jairo. Por quê? Porque Jesus foi tocado por uma mulher imunda. E a lei dizia o quê? Se você fosse tocado por algo imundo, você também seria imundo. E Jairo tinha convidado Jesus para ir para a casa dele. E ele, como chefe da sinagoga, um dos chefes, ele sabia que não podia receber alguém que estava imundo na casa dele. Mas é isso aí, a próxima geração não tem indícios de religiosidade nela. A próxima geração, ela não vai ser levantada por sentimento e nem por religião, irmãos. E Jesus olhou para Jairo e disse: vamos na tua casa. E Jesus olhou para Jairo: vamos na tua casa. E Jairo disse: vamos. E chegou lá, todo mundo chorando. Ele disse: fica tranquilo, ela não está morta, ela está dormindo. Então fica tranquilo, seus filhos não vão se perder. Se você tem aliança com Deus, fica tranquilo. Você tem profetizado sobre eles só estão dormindo. Mas a hora que Jesus entrar, e quem é que tem que entrar? Quem tem que entrar é você que é pai, é você que tem que levar. Entenda, a mulher de 12 anos, ela não tinha mais ninguém por ela, porque ela já tinha padecido na mão de muitos. A mulher que tinha 12 anos, uma enfermidade, ela já sofreu muito na mão de muitas pessoas, ela já sangrou nas ruas, ela não tinha mais ninguém por ela, Buracava. Mas a geração que Deus está levantando, ela tem pai. Um pai que vai a Jesus e diz: vamos na minha casa, vem comigo, a minha filha está doente, vamos comigo. Então eu oro por uma geração de pais, homens sadios, homens que vão exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Amém? Agora só nós não podemos aplaudir aquilo que nós temos que sacrificar em nós. E nós não podemos celebrar na vida aquilo que a gente tem que denunciar nas nossas vidas. A gente gosta muito de fazer isso na vida dos outros. Mas tem coisas na sua vida que você está celebrando que você deveria estar derrubando. Amém, irmãos? Então eu estou preocupado com duas coisas nas Escrituras nesses dias. Tem sido a minha, talvez não seja preocupação, mas o meu zelo. Porque tem uma afirmação de Jesus. Ele diz que o amor de quase todos esfriará. E eu tenho que manter meu coração aquecido. Eu tenho que manter a minha vida atenta. Eu não posso permitir, né, uma fagulha, irmão, de justiça própria. Uma pitada de fermento de justiça própria. Lá se vai o meu amor. Então essa afirmação de Cristo tem que tomar cuidado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Essa é uma afirmação. E a outra é uma pergunta de Jesus. Ele disse: e quando o Senhor vier na terra, ele achará fé na terra? Então amor e fé, querido, a fé opera pelo amor, diz Gálatas. Gálatas diz que a fé opera pelo amor. Então eu e você temos que cuidar com essas duas, uma afirmação e uma pergunta. A afirmação é: o amor de quase todos vai esfriar. E a segunda é: você tem fé para continuar amando até quem não merece? Você tem fé como pastor para continuar amando, ou você só quer encher cadeira? Não adianta ter igrejas cheias de gente vazias, irmãos. Então duas coisas eu temos que lutar. Então por isso que eu estou falando muita coisa que não é. Não é. Isso não é reino. Eu e você temos que cuidar para não acontecer. Nós não podemos gerar proteção aonde temos que gerar condição. E não podemos gerar condição aonde a gente tem que gerar proteção. Hoje a gente está gerando uma condição na vida do Renan e da Yasmin. É uma condição, mas teve momentos que a gente teve que gerar proteção. Então você não pode gerar proteção onde você tem que gerar condição. E tem pessoas que elas já estão na condição de serem empoderadas, mas você ainda está protegendo. Não deixa o menino crescer, deixa o menino rodar, irmão. Então eu preciso buscar esse discernimento, porque esse discernimento quem traz é o Pai. Para que as igrejas não se dividam. Para que as coisas continuem nas próximas gerações.
Então aquele ali já está pronto, está na condição. Esse aqui não, esse aqui ainda está na proteção. Tem pessoas que são protegidas, têm que ser protegidas. E tem pessoas que têm que ser empoderadas. O evangelho é para dar condição das pessoas se desenvolverem. E não para protegê-las do mundo. Não para protegê-las do mundo, irmãos. As pessoas têm que viver no mundo. Amém? Amém? As pessoas, você não vai proteger, Deus não vai colocar pessoas numa redoma de vidro para protegê-las do mundo. Outra coisa que eu faria também, cultive todas as pessoas, porque algumas vão brotar. Algumas vão brotar, não desperdice sementes em vão, não corra em vão. Nós estamos em dias de apontamentos, irmãos. Apontamentos e empoderamentos. Tem lugares que a gente tem que apontar a arma para lá e ficar apontada. Sabe? É o alvo. Mas não estou vendo nada, não é para ver, é para ficar apontado. Você vai ver. Você vai ver. Mas fique apontado. Não compre lugares de evidência ou favores. Eu chamo isso de conveniência. Não compre lugares de favor pela conveniência, irmãos. Porque você é um líder. A gente não pode comprar lugares de favor, porque a gente pode entrar em portas que Deus não abriu para a gente. A gente pode sentar em mesas que não são para nós. Cuidado. Cuidado com essas coisas. Porque isso pode detonar seu coração. Detonar a sua vida. Agora, claro, nós somos perspicazes. Nós somos chamados para encorajar, respaldar e inspirar pessoas. Assim fazem as pessoas que governam com o coração de Deus. Elas estão sempre encorajando pessoas, respaldando pessoas e inspirando pessoas. E você é um pastor, você é um líder, você é o bom perfume de Cristo. E quando você está no lugar, aquilo que já está perdido vai cheirar mais a morte. Mas aquilo que pode ser salvo vai cheirar a vida. Você pode imaginar a responsabilidade que você tem, você pode gerar vida e morte no mesmo lugar. Pessoas vão te amar e vão te odiar pelo mesmo motivo, porque você está cheirando, você está exalando. Que comunhão tem as trevas com a luz? Não tem comunhão, mas não significa que você tem que ficar em casa, escondido das trevas, com medo das trevas, fechado num casulo, colocando Deus na caixinha da sua consciência, daquilo que você determinou. Não, irmãos. Não, esse não é o lugar. O levante sempre terá, amém? Quem anda na unção, o levante sempre terá. Você quer andar na unção mesmo? Sempre vai ter levantes contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o que você está fazendo. Não pense que você vai agradar a todos, irmãos. Amém? Amém? A igreja não tem que agradar todo mundo, ela vai desagradar a metade. Pelo menos a metade da população vai desagradar com a igreja. Eu não quero ser matemático aqui, mas se um pouco de semente cai na beira do caminho, o passarinho come. Se um pouco cai no meio do espinho, não se cria. Um pouco cai na pedra, não tem raiz, só um pouco. Então eu calculo matematicamente que 25% serão salvos. E os outros 75% é o campo que a gente precisa pregar. É o campo que a gente precisa atacar. Eu gosto muito de uma palavra de George Whitefield. Escute isso. Em 30 de dezembro de 1737, George Whitefield embarcou em um navio e ele orou a seguinte oração. Ele disse: dai-me, ó Deus, primeiro, profunda humildade. Segundo, zelo bem direcionado. Terceiro, candente amor, um amor que apareça. Quarto, e olhos imparciais. E aí ele fecha a oração dizendo o seguinte: e aí então os homens e os demônios façam o pior que eles puderem, porque eu não vou ter problema nem com os homens nem com os demônios, se eu tiver o quê? Uma profunda humildade, um zelo direcionado, um candente amor e olhos imparciais, que os anjos e os demônios façam o que eles puderem, porque eles não vão me parar. Essa frase e essa oração de George Whitefield, irmãos, ela tem mexido comigo nesses dias. Estava conversando com o Tanuri está por aí. Estava conversando com o Tanuri
E o Tanuri disse: pastor, o senhor viu? O Tanuri está no nosso meio só para falar coisa bonita. De vez em quando ele sai com uma: pastor, o senhor viu isso aqui? Ele lê um livro por dia. Sabe aquelas pessoas que ajudam você a construir aquilo que você está pensando? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de restauração. E é a restauração da liderança. É uma restauração da liderança. Não transfira mais culpa para ninguém. Não transfira responsabilidade para ninguém. Você está orando para Deus trazer chuva e você está andando sobre poços entulhados na sua própria casa. Você está orando pedindo: Deus, manda chuva, faz chover. E Deus está dizendo: tem um poço entulhado. Por que você não desentulha esse poço? Essa água que você está esperando vir de cima, ela vem de dentro de você. Rios de água viva fluirão do seu interior. E aonde você estiver, pessoas vão beber e vão comer e vão ser saciadas por causa da minha glória. E não adianta, irmãos. Deus tem uma isca para cada egoísta. Ele tem um jeito de pegar todo mundo. E por favor, use bem seu tempo, porque se você não usar bem seu tempo, alguém vai usar. As pessoas sempre vão arrumar demanda para você. Principalmente pessoas que não andam com Cristo, sempre tem uma demanda para a gente. Eu vivo me desfazendo de demanda. Quem anda com Cristo não cria demandas para a igreja, irmãos. Quem anda com Cristo está passando luta, está passando guerra, mas vai dando glória a Deus e vai passando e sabe que está aprendendo algo. Amém? Discernir o corpo de Cristo é um sinal de vida ou morte para você nos próximos dias. Amém? Nós precisamos fazer aquilo que a gente chama de recal. Nós precisamos fazer um reset. Precisamos baixar na nosso ministério, na nossa igreja, para ver o que vale a pena continuar fazendo e o que não vale mais. Senão a gente fica no ciclo vicioso do entretenimento. Sabe? Coisas que não vão mais formar você para Cristo. Os tempos mudaram, irmãos. Tem coisas que não funcionam mais, como movimentação. Não estou falando de fundamentos, os fundamentos não mudam. Amém? O problema é que a gente vai crescendo, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando coisas para crescer mais. Irmãos, é possível expandir sem desconectar. É possível crescer por dentro primeiro. É possível ouvir a voz de Deus. Meu irmão, Deus fará tudo por você, pode esperar. Mas Ele não fará o que é para você fazer. Ele não fará. Se não frases como essa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, não existiram nas Escrituras. Tem uma busca que é minha, tem uma entrega que é minha. Ah, pastor, mas é difícil porque o mundo não leva a igreja a sério. O mundo só vai levar a igreja a sério se a igreja levar Deus a sério. O mundo só vai reconhecer a igreja que as pessoas vão entrar lá e vão cair. E quando elas vierem na frente, elas não vão suportar a glória. E quando ela estiver conversando com você, ela vai ser cheia de unção. Porque você não vai olhar para ela e vai ver primeiro o defeito, você vai ver a qualidade. Você vai ver o espírito e não a alma. Alguém precisa acessar o espírito das pessoas para que elas sejam livres da alma. Mas a gente tem hábito de primeiro condenar o corpo e a alma e depois querer salvar ela. Quando o meu Jesus, ele é morto do lado de 2 ladrões, irmãos. De 2 ladrões. Mas a igreja, enquanto ela tentar aprender com o mundo, a igreja, irmãos, ela não necessita aprender com as demandas deste mundo. A igreja aprende com Cristo. O perfume que você tem que exalar não está no duty free. O perfume que você tem que exalar está em Cristo. As pessoas precisam ver o seu amor antes da sua inteligência. Elas precisam ver o seu amor antes do seu PR na frente. As pessoas precisam ver que você está fluindo por causa de Cristo. E é gostoso demais conversar com quem está cheio de Cristo. Porque Ele não está querendo só me ensinar alguma coisa. Ele quer transmitir Deus para mim.
Nós precisamos disso, irmãos. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o bom perfume. Você carrega o bom perfume. Diga: nós somos o bom perfume de Cristo. Para quem é salvo, nós somos vida. E para quem não quer ser salvo, nós somos morte. Porque o nosso estilo de vida condena. A vida errônea não é. Você não precisa enfiar o dedo na cara de ninguém. Você não precisa condenar ninguém, apontar o dedo para ninguém. O seu estilo de vida condena tudo que está fora do curso. Às vezes eu vejo líderes, irmãos, pastores, que eles gostam de ser servidos e honrados, mas eles não permitem ser ajudados. Ser ajudados. Alguém me ligou essa semana e disse: por que você não ora pelo pastor fulano de tal? Eu digo: porque para o pastor eu só oro se me pedir. Porque uma primeira lição que um pastor precisa aprender é depender de outro. Mas a gente se comporta como se a gente não precisasse de ajuda. Nós somos o bom perfume. Irmãos, lavar o pé do outro é fácil, mas não permitir lavar o seu. Esse é o melhor lugar para esconder os nossos problemas pastorais, no problema pastorais dos outros. Por isso que todo mundo quer cuidar de pastor, porque é melhor cuidar do pastor, porque do pastor você esconde os seus problemas. Não tem lugar melhor do que esconder pecado, que é no pecado dos outros. Enquanto você fica mostrando dos outros, você esconde os seus. Enquanto você fica, tentando ajudar a vida dos outros, enquanto eu lavo o pé dos outros, não aparece a sujeira do meu. Irmãos, um líder que se isola, ele não vai exalar. Um líder que se isola, ele não vai exalar o bom perfume. Um líder que se isola, ele caminha para a maldição de se tornar juiz de si mesmo. Quem aqui não quer andar sobre as águas, irmãos? Quem aqui não quer estar na frente de Jesus e Jesus diz assim: vem cá, amigo. E você vai andando sobre as águas e todo mundo olhando. É bom, não é? Irmão, que bênção foi ver Pedro andar sobre as águas. Mas Pedro, quando afundou, ele não deixou de pedir ajuda. Ele não deixou de pedir ajuda, irmãos. Porque ele aprendeu a andar sobre as águas, mas não desaprendeu a pedir socorro. Então Deus quer te dar dons, Deus quer te dar ministérios. Talvez você vai ser a maior igreja da sua cidade. Mas não se isole. Porque senão você vai andar em maldição de ser juiz de si mesmo. Tem coisas que só Deus pode te dar, mas tem coisas que só o relacionamento pode te dar. Porque essa foi a condição que Deus criou para te manter em humildade. A condição que Deus criou para me manter em humildade é que eu dependo de alguém. Eu preciso conversar com meus irmãos. Eu preciso abrir meu coração. Por quê, irmão? Porque quando um líder se perde, irmão, quando Davi desviou, quem morreu foi Urias. Porque um líder que se perde, ele negocia os seus valores, quem morre são os fiéis que estão com ele. Porque os fiéis não vão acreditando em mais nada. Por isso que sobre mim e sobre você, Paulo diz: quem é que suporta viver desse jeito? Causando vida e morte para os outros. Irmão, tem lugares que eu fui pregar que houve morte. Porque sentenças foram liberadas e não foram obedecidas, morre. Tem lugares que você vai ser uma peça de exaltação às pessoas. Tem lugar que você vai ser uma peça de juízo. Se você andar no bom perfume de Cristo. E você não precisa apontar o dedo e condenar ninguém. Irmãos, um líder que não consegue mais se arrepender e admitir que está errado, sabe o que acontece com ele? Ele começa a criar doutrinas a partir dos seus erros para justificar sua postura. Um líder que não consegue mais se arrepender, que não chora mais, que só quer mostrar seus dons, mostrar sua força. Não, você tem que mostrar sua fraqueza. Você não pode ter consciência de força sem ter consciência de fraqueza.
Aleluia. Eu fui pregar numa conferência ontem. Meu Deus, irmãos. Todd White, Hadi Baker, Steve Jacobs, Tel Hayashi, eu, Subirá, Daniel Colenda, só dinossauro. E eu estava lá no camarim, comendo uma coisinha, o pessoal disse, daqui a meia hora o senhor entra. Eu digo, eu já quero descer. Não precisa, o senhor vai entrar só daqui a meia hora. Eu disse, não, eu quero ir lá, eu quero sentir. Eu quero sentir o ambiente, eu quero receber, eu quero dar uma chapadinha. Porque nós não fomos chamados só para dar, nós fomos chamados para receber, irmãos. Mas tem gente que quando só quer dar. Não, irmão, te joga no chão e vai receber. Te humilha. Só quer dar, acha que está sempre pronto. Aí chega na segunda-feira, está morto. Por quê? Porque ele volta para a sua realidade e vê que a sua realidade não está no mesmo lugar que ele gostaria que estivesse quando ele está na unção. É na hora da unção que você se joga no chão, irmão. É no lugar de proteção, onde tem outros pastores, onde tem uma igreja, que você pode dobrar o joelho e dizer, eu pequei contra o Senhor, me ajude. Um líder que não consegue mais se arrepender e admitir que está errado, ele vai criando doutrinas para justificar sua postura. Irmão, a gente tem que aprender a andar em lugares públicos com a mesma humildade que nós tínhamos quando andávamos no anonimato. Amém, irmãos? Mas eu estou numa crise. Irmão, o lugar de profeta não é na caverna. Um profeta que se intoca na caverna, ele está dizendo que ele não concorda com o que Deus está fazendo. Quando Elias foi para a caverna, Deus foi atrás e disse, o que você está fazendo aí? Quem te trouxe para cá? Eu estou sozinho. Está sozinho, coisa nenhuma, deixa de ser menino. Pensa que é só você, pensa que é a última Coca-Cola do deserto, pensa que é a última bolacha do pacote, pensa que é o mais santo da igreja. Não, mas só sobrou eu. Tem 7.000, rapaz. Tem uma congregação com 7.000 que não se dobraram. Você está pensando o quê? Volta pelo teu caminho, volta. Te dei uma comida para você comer, não foi para se esconder. O que é que eu faço? Vai orar, mandar chuva, abençoar o povo. Mas o povo não merece. Não é você que decide se merece ou não. Quem decide sou eu. Mas o povo não merece. O povo é o juízo de Deus. Não, é eu que decido quem come e quem não come. Não é você. Você só abre a boca e fala. Nós queremos ser mais justos do que Deus. Nós queremos ser mais santos do que Deus. Nós queremos ser melhores do que Deus. Mírame bien. Te vi bajo el muelle con arena en los pies y esa cara de ella no, pero igual me mires. Traías un mensaje sin quererlo decir. Yo con ganas de fuego, tú queriendo huir. Y tú me dices tranqui, pero tiembla tu voz como vaso en la mesa cuando sube el calor. Si te va me deja mal, si te queda va a explotar. Tu nombre me sabe a sal y no lo quiero soltar. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd
break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks,
Same make I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Deus deveria congregar comigo para aprender sobre doutrina. Não vai ficar, Deus vai ficar fora da ceia na segunda-feira, porque Ele não está de acordo com a doutrina que eu prego. E Deus está dizendo: você é doido. Mas eu vim para cá porque eu estou escondido. E Deus diz: quem mandou? Quem mandou? Mas a Gesa. Mas o Mamão. Mas o... irmão. Ô irmão, que igreja fraca. E sabe o que me assusta? Que nos últimos dias Ele vai levantar o profeta Elias. Tomara que essa parte não venha junto com Elias. Que essa parte depressiva não venha com os profetas desses dias. Você come para se apresentar, irmãos. Você acha que eu sou perfeito? Eu não sou. Você acha que eu tenho todas as verdades? Eu não tenho. Você acha que tudo que eu falo eu consigo viver na plenitude? Não, mas eu estou aqui tentando. Eu não vou me esconder. E é pior, porque quando mais bate em mim, mais fala de mim, mais eu pego pressão. Eu fico possuído. Eu fico possuído. Bateu, irmão, eu vou criando pressão. Aleluia. Profetas em cavernas, eles estão dizendo: eu não concordo com o que Deus está fazendo. Esse é o problema. Por isso que tem muita gente depressiva nos púlpitos.
Porque Deus está fazendo de um jeito e Ele não concorda. Deus está derrubando todos os seus paradigmas, derrubando todas as suas vontades, tirando você de prazeres que não edificam o corpo de Cristo. Ei, meu irmão, vou te falar uma coisa séria. Conversa depois, meia hora, com a pastora Iraci, ela vai te falar de mim. Não precisa, compra o livro dela, que ela já fala bastante. Quando as minhas emoções dizem não, o meu encargo grita dentro de mim e diz sim. Quando eu vou interceder, quando eu vou orar, eu não vou como indivíduo, eu vou como corpo. Por isso que eu pego tudo da minha alma, toda ferida, toda dor, toda tristeza, todos os sentimentos de culpa, todas as coisas que eu poderia ter feito melhor, eu pego tudo da minha alma e digo para ela: fica quieta aí, aquieta-te dentro de mim. Eu vou entrar agora na intercessão como corpo. E eu não vou, o que me dá o direito de interceder por você não são as minhas qualidades, são a minha entrega. São a minha entrega, a sua entrega que vai dar direito para você interceder pelos outros. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: você é o bom perfume de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 30. Êxodo 30 e versículo 34. Se você ler do 22 ao 33, você vai ver sobre o óleo do incenso. Mas eu quero ler o 34 até o 38, que fala do óleo do incenso sagrado. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas. Olha o nome das substâncias: estoraque, ônica e gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e ao porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimos. Porém o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmo. Sabe o que Deus está dizendo? Esse perfume não é para você. Santo será para o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Esse perfume não é seu, é meu. Você não pode cheirar ele. Quem cheira ele sou eu. Versículo 38. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Ai, ai, ai. Interessante é que do versículo 22 ao 23, desse mesmo texto, o Senhor manda fazer o óleo da santa unção. E ele dá as especiarias, né? Ele vai dando mirra, um monte de espicácia, azeite de oliva. Ele vai dando todas as especiarias. Ele diz: esse incenso, você vai fazer o quê? Você vai consagrar as coisas para Deus. Você vai consagrar. Eu vou passar o óleo aqui, consagrado. Está consagrado. Irmão, por isso que eu tirei o óleo da unção aqui do altar. Por quê? Porque tinha gente que vinha, pegava o óleo, levava para consagrar coisa que não estava consagrada para Deus. Quando você consagra alguma coisa, você está dizendo: isso aqui é do... Por isso, quando você levar o carro para a igreja para orar, tinha gente que vinha aqui na frente, pegava o vidro de óleo e se ungia a si mesmo. E depois eu encontrava ele na rua fazendo baderna. Eu disse: cara, não está consagrado. E eu vi que estava vulgarizando, por isso eu tirei o azeite. Por quê? Porque quando você consagra algo, você está dizendo: isso aqui é do Senhor. Meus ouvidos são do Senhor. A minha mente é do Senhor. Os meus pés são do Senhor. Minha mão é do Senhor. Meu dinheiro é do Senhor. Então esse óleo do incenso era para consagrar utensílios,
consagrarão e consagrar seus filhos. Agora, esse óleo sagrado, Deus diz assim, ó, vocês vão fazer um óleo para mim. Sabe quem é que vai cheirar esse óleo? Só eu. Vocês não cheiram esse óleo, senão eu arranco vocês do sacerdócio. Se vocês cheirar esse óleo, vocês vão, será santo para o Senhor. Olha o que diz o 38. Olha ali o 38. Quem fizer tal como este para cheirar, será eliminado do seu povo. O Senhor está dizendo o seguinte: se você diz que é meu, eu quero fazer um perfume. Você vai preparar um perfume, eu vou cheirar você. Quando Paulo diz, nós somos o bom perfume de Cristo, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você começa a adorar, o que é que eu faço? Eu venho e eu cheiro você. Por isso que tem adoradores que adoram em espírito e em... Tem gente que adora de verdade, e ele pode cheirar. Tem gente que canta, tem gente que adora, mas não é de verdade. Por quê? Porque tem sempre um interesse por trás. Tem gente que prega a verdade, mas não prega de verdade. Por quê? Porque tem um interesse por trás. Você sabe o que Deus está te falando hoje, sacerdote? Eu estou falando isso para pastor, irmão. Você é o perfume que Cristo gosta de cheirar. Você é o perfume. Irmão, isso é feito para mim. Você põe a medida certa, ó, e põe sal, para purificar, sal puro para purificar. Um pouco você despeja no chão, né? Para você saber. Aí é loucura minha. É as minhas conjecturas, né, malucas. Mas depois eu converso com o psicólogo, fica tudo bem. Eu acredito na minha imaginação santificada, que Deus disse, eu vou botar aqui no chão, na terra, esse perfume você põe um pouco na terra, porque você vai ter que cheirar na terra, você vai ter que cheirar para a terra vai te cheirar também. Mas esse perfume, não use a unção para você. Quando Paulo fala de a gente mercadejar, né? Mercadejar a palavra. Ele está dizendo, se eu sou um bom perfume, eu não posso usar isso para o meu interesse, irmãos. Irmão, quando a luz desce nas escrituras, ela muda o sentido daquilo que a gente lê. Quando a luz desce nas escrituras, eu estava pirando, eu conversei com o Fábio essa semana, disse, Fábio, eu estou pirando numa palavra do perfume, o perfume de Cristo. Perfume, oh meu irmão, nós somos o bom perfume. E aí agora você vai vendo, porque tem 3 ingredientes ali que ele pediu para fazer. E talvez esses 3 ingredientes a gente vai precisar dele. Primeiro ele disse o estoraque. O que é o estoraque? Estoraque é um arbusto que dá só na Ásia. E ele dá cheiro espontâneo. É um arbusto que goteja. Ele pinga sem ser cortado. Ele pinga, você passa lá e está pingando. Ele é espontâneo. E quando ele cai na terra, ele exala o aroma. Sabe aquele cara que é espontâneo? Que onde está soltando cheiro. Amém? Ele está numa festa, é agradável estar com ele. Ele está num casamento, é agradável estar com ele. Sabe aquela pessoa que é agradável estar com ela? Porque cada palavra que sai da boca dela agrada, edifica, transforma. Oh meu irmão, ele exala sem ser tocado, sem ser cortado, sem ser ativado. Ele pinga, e o pior, ele pinga pelas 5 pontas. Pior não, melhor. Ele pinga pelas 5 pontas na terra. É uma folha que só dá na Ásia. Ela tem 5 pontas e ela pinga pelas 5 pontas na terra. Meu Deus, você está me entendendo? Então não adianta pregar sem exalar. Não adianta ser pastor presidente sem exalar. Não adianta cantar sem exalar. Isso é para o Senhor, não é para você. Não tente cheirar o que é de Deus. Por isso que você está no dia mal e Deus diz, mas eu estou cheirando. Tem dia que você está mal, Deus diz, mas fica só pingando aí, seja espontâneo. Seja espontâneo. Hoje eu não vou adorar, porque hoje eu estou com raiva.
Hoje eu não vou dar nem oferta, eu estou com raiva. Deus diz, seja espontâneo, pingue à vontade. Jamais use essa forma para preparar incenso para si mesmo. Esse incenso é separado para o Senhor. Sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui? Se você, quem fizer esse incenso de igual para uso pessoal, será eliminado do meio do meu povo. Sabe o que Deus está me dizendo? Luiz, os obreiros dessa igreja são meus. A igreja é minha, o louvor é meu, o dinheiro é meu, o propósito é meu, o perfume é meu, os seus dons são meus. Se eu te deixei conhecido, mas é tudo para mim, é tudo meu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É dele, irmãos. Você cheira para todo mundo, mas não cheira para ele, não exala para ele. Irmãos, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E eu preciso exalar. E eu vou te falar uma coisa dura, mas é importante. Se eu tiver que sair do púlpito uns dias, para voltar para o meu quarto, para voltar a exalar para Deus, faça isso. Mas não inventa moda. Diga, eu preciso sair porque eu não estou bem. Eu não estou mais exalando para o Senhor. O Senhor não está me cheirando. O Senhor não está curtindo estar comigo. Oh, meu irmão, nós deveríamos ser os maiores adoradores da igreja, porque a gente conhece as Escrituras. E principalmente nós que somos integrados, que ganhamos para fazer o que fazemos. Nós éramos para parar de correr atrás de coisa e passar mais tempo com Deus. Um período pelo menos do dia deveria ser só dele. E entrar no quarto, eu vou orar agora, eu vou interceder. Não, eu vou só exalar. Eu vou exalar para o meu Senhor. Então, querido, não pode faltar nesse aroma o que? Estoraque. Aquela folha que exala espontaneamente. Seja espontâneo para Deus. E a segunda, ônica. Não, aí é coisa de maluco. Porque ônica, o que é isso? É uma concha de molúsculo que ela só dá nas profundidades do mar. E ela só cheira se for queimada. Essa concha, irmãos, é um molusco de profundezas. E se você quer achar, você tem que mergulhar profundo. E depois de queimada, ela começa a exalar um cheiro. Então a gente diz, Deus me derrama fogo. Fogo para quê? Para ser usado por Deus. Fogo para quê? Eu quero dons, para quê? Não, Deus quer te queimar para você exalar o bom perfume para Cristo. É o sacrifício, irmãos. Assim como Deus cheirava o sacrifício, a gordura que subia, a carne era do sacerdote, mas a gordura subia para o Senhor. O Senhor está dizendo, se eu tacar fogo em você, deixa eu te falar, Luiz, não é só para te usar, não é só para você, sabe, fazer o culto do fogo, o corredor de fogo, o mistério do fogo, não, é para você exalar para mim, Luiz. Antes de você exalar para os outros, exale para mim. Deus quer te queimar, irmão. Eu vou falar de novo, Deus vai te queimar. E é o terceiro ingrediente desse incenso sagrado. Incenso sagrado. Se eu for colocar um nome nessa mensagem, eu vou colocar incenso sagrado. Eu sou o incenso sagrado do Senhor. O incenso sagrado. O terceiro ingrediente é galbano. Aí, ele só cheira se for esmagado. Ele só cheira se for triturado. Ele só cheira se ele for exaustão. Está se identificando aí, meu irmão? Você está se identificando, meu irmão? Além de você ter que ser espontâneo, você tem que queimar e tem que se permitir ser moído. Flor só dá para fazer perfume se for esmagada. Azeitona só faz azeite se for moída. Vinhos, uva só faz vinho se for pisada. Ei, te prepara, meu irmão, para se tornar o bom perfume de Cristo.
Se você quer ser só o pastor presidente, é fácil. Faça um curso de teologia, 4 anos. Entra no meu Van Academy, você vai aprender muito. O Vânios tem muita capacidade e graça para nos ensinar. Mas se você quer exalar o bom perfume de Cristo, você vai ter que ser esmagado, triturado, amassado. Você vai ter que queimar. E acima de tudo, você vai ter que continuar espontâneo. Espontâneo, espontâneo. Você vai ter que fazer isso porque você quer. Aleluia. Não é porque alguém está vendo, porque alguém está olhando, mas é porque você quer. Ei, por favor, querido, exale o bom perfume de Cristo. Eu penso que parece que os sacerdotes perderam, sabe, na maioria das conferências que eu vou, na maioria as pessoas ficam no camarim até na hora de eles pregarem, não participam mais do louvor. Eu vejo pastores conversando na hora do louvor. Eles querem falar de igreja na hora do culto. Vá se converter. Aquele culto tem 2 horas, por que você não se entrega de corpo e alma? Tem alguém que quer conversar comigo? Não converse na hora de culto. Não marque reunião com ninguém na hora de culto. É a sua oportunidade de se jogar no chão e dizer: Deus, eis-me aqui. As pessoas... Calma, relaxa. Diga 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Respira. Pastor Jadilson, estou respirando. Você está no meio da conferência, a pessoa para na sua frente. Posso tirar um selfie? Dá vontade de enfiar o telefone na boca dele assim. Na hora do culto, irmão, quer fazer selfie. Porque o que não é importante para você. Às vezes a gente está aqui na frente, sentado no culto de domingo, a pessoa vem, vem de longe. Não interessa que você vem de longe. Tem alguém que vem de muito mais longe. Vem para o culto. Eu vim de longe para te ver. Perdeu tempo, irmão. Não tenho nada para te mostrar. Se você quiser cultuar comigo, você está no lugar certo. Mas não venha para me ver que você vai se decepcionar comigo. Eu sou feio, ignorante, às vezes duro. Sabe, na hora do culto é para você parar tudo, irmão. Eu não estou falando de você filmar o culto para mostrar para alguém, não é isso. Eu estou falando na hora do culto, a pessoa vem tirar selfie com a gente. Na hora do culto, estou aqui com a mão levantada, para do meu lado e toquei, posso tirar uma foto? Não! Depois do culto a gente conversa, tira foto, fala mal dos outros. Porque se nós não temos noção de respeito e devoção e reverência, como nós vamos entrar num lugar em Deus, irmãos? Às vezes eu vou pregar em igrejas que o púlpito tem 100 pastores sentados, estão tudo conversando e o culto rolando. Falta reverência na igreja, irmãos. E as pessoas querem exalar o bom perfume. E o pior é que depois para na frente da gente e diz assim: ei, transfere a unção. Eu, hein? Transferir que unção, irmão? Você tem que cavar seu poço. Você é o bom perfume de Cristo. Por favor, não seja tentado a acender o seu próprio fogo. Mas também não seja tentado a ignorá-lo. O mover de Deus, ele não é imposto, mas ele é perseguido. Porque aquele que fizer incenso para si mesmo vai morrer, irmão. Vai se perder. E essa morte não é física só não, ela é espiritual. Irmãos, olha Levíticos, capítulo 10, versículo de 1 a 10. Olha o que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles estavam cuidando do incensário, eles estavam no serviço, no turno da noite. Certamente eles dormiram. Certamente eles dormiram. Eles dormiram. Quando eles acordaram, o fogo tinha apagado. E a ordem qual era? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não, jamais, nunca
se apagará. Pode diminuir as pessoas na igreja, pode diminuir as entradas, pode diminuir a receita, pode diminuir o tamanho da igreja, pode. Se não tiver cantor, bota um CD. Hoje não é mais CD, né? Sei lá. Se não tiver um pregador, faz uma roda, todo mundo dá uma palavra. Mas o fogo não pode apagar. Pode faltar todo mundo, o fogo não pode. Certamente eles dormiram e deixaram o fogo apagar. Aí eles tiveram uma brilhante ideia, brilhante, porque quando o fogo de dentro apaga, a gente é tendencioso a buscar fogo fora. E aí eles foram lá fora, Nadab e Abiú, pegaram o isqueiro, acenderam o fogo. Por isso que a Bíblia diz que é fogo estranho. Porque se você precisa de um entusiasmo fora para acender o fogo de dentro, meu irmão, a vida inteira você vai precisar de alguém com a manivela para você buscar Deus. A gente está aqui para orar, está aqui para pôr a mão, está aqui para ministrar, está aqui até para tirar uma foto no final do culto, não tem problema, isso não me desvia. Mas a gente precisa ter a reverência. Que quando eu entrei. Eu não posso trazer fogo de fora. Nadab e Abiú levaram fogo. Quando eles entraram, irmãos, a Bíblia diz que eles foram fulminados. Irmão, tem um fogo aí dentro que só o Espírito Santo pode acender. Tem um fogo aí dentro, irmãos, que ninguém mais pode acender, irmãos. Nenhuma estratégia de crescimento, nenhuma visão de estratégia, movimentos não podem acender. É você e Deus. E é só você sozinho com o Senhor, mais ninguém. Quando a Bíblia diz que eu sou o bom perfume de Cristo, quando a Bíblia diz tome a sua cruz e siga-me, sabe o que é tomar a cruz e seguir? Deus está dizendo, você está sob pena de morte. Você está me entendendo? Não tem nenhuma promoção na cruz, irmão. A promoção é morte. Quando o Senhor diz tome a sua cruz e siga-me, Ele está exatamente dizendo, você está sob pena de morte em seguir a Cristo. Amém? Amém, irmãos? Então eu e você precisamos desse lugar. Eu e você precisamos ser um bom perfume de Cristo. Hoje eu fiz questão de falar bem pausado, bem devagar. Eu acho que Deus queimou a gente no começo para a gente ficar anestesiado, né? Porque essas coisas costumam acontecer no final ou no meio. Mas hoje foi no começo da mensagem, antes da oferta. É Deus dizendo assim, eu vou dar anestesia, depois eu corto. Eu procurei ser bem sóbrio nesta mensagem, porque você não precisa gostar dela, você precisa entender o que Deus quer. E Deus quer que você queime, irmão. Amém? Deus quer que você queime, que você exale. Não é só que você plante igreja, que você abra a igreja, que você presida a igreja, que você seja o gestor da igreja. Irmãos, porque se somos só gestores, se somos só administradores, nós vamos precisar de um curso de economia, não de vida com Deus. Se nós somos só gestores da igreja, só presidentes, pseudos pastores presidentes, nós vamos precisar fazer cursos de administração e economia para destravar, para soltar o gatilho. Mas nós não vamos precisar da presença de Deus. Ei, o que um sacerdote precisa é da presença de Deus. Pode todo mundo ir embora da sua igreja. Às vezes pessoas têm que ir embora para Deus voltar. Por quê? Porque você estava muito preso nas pessoas. É aí mesmo, depois. Estava pensando nessa canção agora dentro do meu espírito. O Charles tocou ali. Obrigado, Charles.
Escute. Se você achar que a igreja é uma empresa e tratá-la como uma empresa, você vai só precisar de bons cursos administrativos. E isso é importante, mas não para você, sacerdote. Você foi chamado para atrair os céus. Você foi chamado para exalar. E sabe quem é o perfumista que mistura essas coisas dentro de você? É o Espírito Santo. Ele é o especialista, o perfumista que vem e organiza as essências dentro de você, para que quando Deus venha, por isso que eu não sei pedir como convém, mas o Espírito me ajuda com gemidos inexprimíveis. Talvez, irmãos, nós vamos precisar voltar em alguns lugares. Eu termino aqui dizendo para você uma coisa. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você é um homem, uma mulher de Deus. Irmão, você tem que queimar. Não espere agradar todo mundo. Pessoas não vão concordar como você queima. Pessoas não vão gostar como você fala. Não tente agradar todo mundo, sempre vai ser assim. Mas você precisa queimar, entrar no lugar de queimar. Não se preocupe com o seu lugar, o lugar é seu. Deus entregou para você. Amém. Amém. Não se preocupe em proteger, se preocupe em exalar. Exale, você é o incenso sagrado. Amém, irmãos, você é o incenso sagrado. Eu tenho saudade de pastores em lágrimas, de pastores queimando, não só organizando eventos, mas queimando, chorando. Não só abrindo e fechando igrejas, mas chorando, buscando ao Senhor. Aleluia, irmãos. Talvez a gente vai ter que se desfazer de algumas coisas, que tem nos roubado de Cristo. Como sacerdotes, eu e você precisamos, antes de vir para o púlpito, ir para o altar. Queimar o altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixar o fogo de Deus queimar você. Então tudo que você fizer vai ser aplausível, vai ser admirável. Pessoas vão olhar e vão dizer: olha, ali vai um homem de Deus, olha uma mulher de Deus. Por quê? Porque quando ele passa eu arrepio, eu sinto o perfume de Cristo caindo em mim. Como é bom abraçar e conversar com quem está cheio, irmãos. Como é bom, a gente fica criando demanda para a igreja, demanda, porque a gente não está exalando o bom perfume. E a Bíblia diz que se a mosca morta, Eclesiastes capítulo 10 diz isso, se a mosca morta cair no perfume do perfumista, ela exala mau cheiro. Sabe o que eu aprendo aqui? Que um pouquinho de coisa ruim estraga muita coisa boa. Uma coisinha, por isso não está em discussão se pode ou se não pode isso, pode ou se não pode aquilo. Pode isso, não pode? Irmãos, que coisa chata. Você sabe que se uma mosquinha morta cair no perfume do perfumista, ela exala mau cheiro. Então o que eu faço? Eu lacro. E eu só abro para uma pessoa. Eu lacro o recipiente. E quando eu estou com ele, eu faço o quê? Eu tiro. Irmãos, que você seja aquele vaso de alabastro na mão daquela mulher que entrou de porta dentro. Ela entrou de porta dentro, irmãos. Ela entrou de porta dentro, chorando, gritando. Ela não foi convidada, ela não foi convidada. E ela se jogou, quebrou. Sabe o que significa quebrar o vaso? Ela disse: eu não vou mais precisar disso. Eu não vou mais precisar disso. Ela quebrou o vaso e toda a casa se encheu da fragrância. E quando a casa se enche de fragrância, claro que tem os críticos, tem aqueles que não exalam e também não cheiram. Eles vão dizer: se esse perfume fosse vendido, fosse dado aos pobres. Jesus disse: os pobres vocês sempre têm convosco. Não use os pobres como desculpa. Não usa as necessidades como desculpa. Não usa as obras como desculpa. Não usa as obras como desculpa para você não exalar o bom perfume para mim. E aquela mulher começou a chorar, derramou o perfume
Um livro diz que foi na cabeça, o outro diz que foi nos pés. Não importa onde foi. Eu só sei de uma coisa: toda a casa se encheu da fragrância. Toda a casa se encheu da fragrância. Toda a casa se encheu da fragrância. Sabe o que precisa lá no seu lar? Precisa você exalar mais. Exala mais, irmão. Vai queimar, querido. Fica tranquilo, o ministério que Deus te deu vai fluir. A unção que Deus te deu vai quebrar. Vai quebrar o vaso. Não vai parar não. Vai continuar. Vai continuar nos seus filhos. Vai continuar nos seus netos. Vai continuar. Você só tem que exalar, levantar as mãos e deixar o perfume sair. Mas como é que eu vou fazer? Não, você não tem que fazer, você só tem que exalar. Você está me entendendo, Brasil? Eu oro por homens e mulheres que se tornarão incensos sagrados ao Senhor. O incenso sagrado ao Senhor. Eu oro por esses homens e por essa mulher. Incensos sagrados ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu sinto graça de Deus aqui.